terminada toda a obra de construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Agora Salmos 27:14. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém, gente? Agora feche aí a sua Bíblia e olha para mim. Nós lemos aqui 3 passagens distintas, diferentes, no qual culminam todas numa mesma direção que eu quero trazer aqui nessa noite para nós, que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Essas 3 passagens falam de coisas essenciais que todos nós precisamos, se quisermos vencer as nossas guerras. Não há um de nós aqui sequer que não precise dessas 3 coisas que estão nessas 3 passagens que nós lemos. Você deve estar se perguntando, pastor, qual é o título da palavra? Que você sempre dá o título da palavra primeiro. Para o final eu te dou o título dessa palavra. Nós temos que entender que se quisermos vencer as nossas lutas, vamos precisar de algumas qualidades interiores vigentes, funcionando, em operação nas nossas vidas. Senão, quando estivermos diante de batalhas, não conseguiremos sobrepujá-las, vencê-las, ultrapassá-las. E a primeira das coisas que eu quero trazer aqui para você nessa noite, que está no primeiro texto que nós lemos, de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, aqui é Davi falando para Salomão, seu filho, que assumiria o reinado no lugar de seu pai. E ele diz algo interessante. No início do texto ele fala: ser forte e destemido, e realiza com disposição. Repita essa palavra comigo: disposição. Mais forte, diga disposição. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, se você tem o intuito de vencer as suas batalhas. Precisa haver disposição para enfrentá-las. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você só pode vencer aquilo que você está disposto a enfrentar. Todo mundo aqui tem luta, sim ou não? Mas o que te faz vencê-las? A primeira coisa, disposição para enfrentá-las. Porque se você não está disposto a batalhar as suas guerras, você já a perdeu. E toda luta, querido, você tem que entender que ela acontece primeiro no íntimo do indivíduo. Nenhuma luta que nós temos é exterior, mas interior. Soldados batalham, eu falo soldados dessa vida, dessa terra, exércitos de homens batalham exteriormente, mas nós fazemos parte de um outro exército que batalha internamente. E nenhuma luta pode ser vencida se o interior for negligenciado. Nenhuma vitória pode ser desfrutada se no íntimo o indivíduo não tiver disposição para enfrentá-la. Como que você supera obstáculos e você vence os seus adversários? Primeira coisa, estando disposto a batalhar contra ele.
A Bíblia diz assim: resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de você. Mas para resisti-lo, precisa existir uma disposição interna, porque quem está derrotado por dentro não tem condições de resistir ao diabo, mas quem está em pé por dentro, esse sim, tem disposição para resisti-lo e ele fugir de você. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que tem que haver disposição se quisermos vencer as nossas pelejas. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos pegar aqui, quem gosta de UFC? Já viu? MMA, porrada, pancadaria, sangue. Não gosta não, irmão? Vamos pegar aqui o exemplo de um lutador de MMA. O que esse cara faz a vida toda? Ele treina e treina mais, e quando ele acha que já está bom, ele treina mais, e depois ele treina um pouco mais, para ficar no máximo 25 minutos dentro de um octógono, que é um lugar onde eles lutam, dentro do ringue, para falar a linguagem popular, porque você que não acompanha o UFC, você não sabe o que é um octógono. Mas ele treina a vida inteira dele para passar no máximo 25 minutos dentro de um octógono para superar o seu adversário. O cara não vai treinar para subir num ringue sabendo que ele vai perder, porque se ele entrar dessa forma, ele nem precisa subir, porque ele já perdeu. Mas o cara está ali treinando para superar o seu oponente, mas nem sempre, escute o que eu vou te dizer, é o treino que vai garantir sucesso para ele. Querido, nem sempre aquele que é melhor por fora vencerá, mas aquele que está preparado por dentro. Esses caras que lutam, que treinam, eles precisam ser bons por fora, mas eles precisam ser tão bons por dentro quanto são por fora, porque a luta deles, o sucesso deles, não se dá apenas fisicamente. É necessário ter um bom estado mental e emocional, porque é aí que começa a luta deles. Eu sei que você não acompanha, mas eu vou trazer para você como é que funciona. Sabe quando começa a luta deles? Dias antes de entrarem no octógono, no ringue. A luta deles começa com palavras, um contra os outros, um contra o outro. Eles começam a falar um contra o outro. E esse falar um contra o outro tem um objetivo. Pergunta para mim, qual, pastor? Desestabilizar o seu adversário por dentro, desestimulá-lo, desanimá-lo, arrancar todo aquele ímpeto que ele tem de querer subir ali em cima e finalizá-lo. Então eles começam uma guerra de palavras. Eu quero que você se identifique, porque é assim que o diabo faz comigo e com você, é assim que o nosso adversário opera. Ele tenta minar a disposição do seu coração para combater contra ele. Ora, se o diabo tirar a disposição de você, como você vai subir num ringue contra ele e como você vai dar-lhe as burdoadas na cara? Como que você vai levá-lo a nocaute se não há disposição? Então eles começam aqui uma guerra de palavras para desestabilizar o seu oponente, para que no dia da luta um tenha vantagem sobre o outro. É por isso que eu te digo, nem sempre quem vence é o que é mais forte por fora, mas o que está mais forte por dentro. Porque se um conseguir desestabilizar o outro, na hora que chegar o momento da batalha, aquele que está desestabilizado não terá vantagem. Quem está entendendo, diga amém. E aí os dias vão se passando, e no dia anterior da luta, eles são colocados frente a frente, olho a olho. Fica um na frente do outro aqui assim, ó, olho no olho. Sabe o que significa aquele momento? É uma oportunidade para intimidar o seu oponente. E quem se sentir intimidado no dia seguinte, ao subir no ringue, ao subir no campo de batalha, estará em desvantagem. Porque durante todo aquele tempo,
a disposição interna que ele tinha para subir lá e ganhar do outro foi sendo minada. Minado através de palavras, minada na face a face, no olhar. Se você sobe para o ringue, enxergando mais o adversário do que a si mesmo, provavelmente você falhará. Esse é o jogo deles, é fazer você enxergar que ele é mais forte do que você. É assim que um lutador faz contra o outro. Um lutador vence o outro quando consegue fazer o seu oponente enxergá-lo maior do que ele. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa: não encare as suas batalhas, nem vá para o campo de batalha enxergando mais o seu oponente do que a si mesmo, porque se você enxergar mais o seu oponente, certamente você falhará. Quem que é o seu oponente, irmão? Quem é o seu adversário? Nunca tenha uma visão dele maior do que a visão que você tem de si mesmo. Porque senão, na hora de você fazer a luta contra ele, ele vai te dar abordoadas. E aí, ninguém gosta de apanhar. Se você reparar, eu gosto de assistir o UFC. Os caras começam a todo vapor, é chute para tudo quanto é lado, é soco para tudo quanto é lado. Só que quando um vê que ele está em desvantagem, ele já diminui o ritmo, ele já começa a ficar numa defensiva, ele já toma uma posição diferente, e toda aquela disposição que ele tinha para ir para cima do seu adversário, já não existe mais. E é questão de tempo para ele beijar a lona, porque a disposição foi arrancada do interior do indivíduo. Quer vencer suas guerras? Busque sempre estar disposto a enfrentar o seu inimigo, entendendo que maior é quem está em você. Porque assim também sucede conosco no dia a dia. Nós precisamos estar confiantes e convictos de que nós vamos vencer. Porque dia a dia nós temos luta. E sempre terá algo tentando falar aos seus ouvidos e olhar em teus olhos para te intimidar e te encolher. Quantas palavras você não ouve tentando intimidar você e te encolher por dentro? O diabo é mestre em nos intimidar, porque a intimidação traz consigo medo. E quando você é intimidado, quando você está com medo, você se encolhe por dentro. Quem está entendendo, diga amém. E quando você se encolhe, você recua. E por recuar, você não quer enfrentar os seus problemas. Quem é que não quer enfrentar os seus problemas? É quem se apequenou por dentro. É quem se diminuiu por dentro. Meu irmão, quantas palavras não estão tentando intimidar você para te diminuir por dentro, para que você não enfrente as suas lutas? Quantas vezes o diabo não olhou nos teus olhos e você ficou com medo, e aí você parou e não quis ir adiante e enfrentar o que tinha que enfrentar? O espírito de intimidação é o que nos recua diante daquilo que precisamos enfrentar. O espírito dos últimos dias será o espírito de intimidação. Nenhum espírito será maior do que o espírito de intimidação. O espírito dos últimos dias é o espírito de intimidação, que é o espírito de medo, mas a Bíblia diz assim, que nós não recebemos um espírito que nos dá medo, que nos escravize novamente ao medo. Recebemos um espírito de coragem, de ousadia no Senhor. Porque esse espírito de medo nos escraviza, esse espírito de medo nos prende por dentro, esse espírito de medo não deixa o gigante sair para fora. Deixa eu te dar uma palavra, deixa o gigante sair para fora. Se é gigante por dentro, irmão, chega de ser pequeno interiormente, porque senão você não vai ter disposição para dar na cara de quem você precisa dar na cara. E eu não estou falando de você dar na cara do seu irmão, nem na cara de pessoas, estou falando de você dar na cara do diabo, dos problemas, das adversidades. Quem entendeu, diga amém. Entenda isso. Quando alguém ou algo tenta te intimidar,
na verdade é esse alguém ou algo que está com medo de você. Quantos aqui já foram intimidados por alguém, ou por alguma coisa, por alguma circunstância? Sabe por que te intimidaram? Porque estavam com medo de você. Uma pessoa que te intimida, ela não te intimida só para te pôr medo, ela te intimida porque ela está com medo de você. Situações vêm para te intimidar, porque se elas não fizerem nada, elas sabem que você representa um risco para elas. Por que o diabo vem com intimidação para você? Porque ele sabe, se eu não parar ele, se eu não parar ela, ele vai fazer alguma coisa. Se eu não agir rapidamente contra ele, contra ela, eu vou perder o domínio sobre ele, sobre ela. Então ele vem com o quê? Intimidação. Ele vem com medo. E se você não tem medo, querido, nada pode te parar. Se você não tem medo, ele sabe, você é um risco para ele. Por isso o diabo precisa te parar. Deixa eu te dar alguns exemplos do que eu estou te dizendo aqui. Elias teve a disposição. Elias teve o quê? De enfrentar 850 profetas, entre os profetas de Baal e os profetas de Azera. Ele deu cabo de 850 profetas, mandou matar todo mundo, não sobrou um. Ele teve disposição para enfrentá-los, mas ele não teve disposição para enfrentar uma mulher chamada Jezabel, que o colocou para correr, que o colocou, na verdade, em fuga. Cadê a disposição de um cara que enfrentou 850 falsos profetas e fugiu de uma mulher? Cadê a mesma disposição? O que aconteceu com Elias? Sabe quem venceu Jezabel? Não foi Elias, e deveria ter sido ele quem deveria ter vencido Jezabel. Mas sabe o que ele fez? Fugiu dela. Sabe por quê? Porque Jezabel tinha um espírito chamado de intimidação. A disposição que ele tinha para vencer 850 homens já não existia mais, porque ele estava agora diante de um espírito de intimidação que o fez fugir. Deus disse assim para Elias, quando Elias estava escondido: Jezabel levanta uma perseguição contra Elias, ele foge. E aí Deus encontra Elias, conversa com ele, e dado momento Deus fala assim: Elias, já que você fugiu, você vai fazer o seguinte: você vai até a Síria, você vai ungir um homem chamado Azael, rei sobre a Síria. Depois você vai voltar e você vai ungir um homem chamado Jeú. Diga Jeú. Foi esse cara que venceu Jezabel. E tem mais, Elias, você vai ungir no teu lugar Eliseu profeta. E Deus disse assim para Elias: Elias, quem escapar das mãos de Azael vai cair nas mãos de Jeú, e quem escapar das mãos de Jeú vai cair nas mãos de Eliseu. Quem era Eliseu? Diga o profeta. Quem era Elias? Diga o profeta. Pega. Jezabel escapou das mãos aqui de um, caiu nas mãos de Jeú. Mas e se Jezabel não cai nas mãos de Jeú? Ela cairia nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Eliseu era o quê? Elias era o quê? O que Elias deveria fazer? O que Eliseu deveria fazer se Jeú não tivesse matado Jezabel? Quem deveria matar Jezabel? Diga, Eliseu. Sabe o que isso significa? Elias deveria ter enfrentado Jezabel e vencido ela. Por que ele não venceu? Porque o espírito de intimidação venceu Elias. Você está conseguindo entender? Não se sinta intimidado. Eu não digo nem por pessoas. Eu falo, não se sinta intimidado por nada. Porque quando você se sente intimidado, está logo ali a sua derrota, a sua fuga. Quem entendeu? Diga amém. Na verdade, era Jezabel quem estava com medo de Elias.
Ele havia acabado de dar cabo de 850 profetas, e se ela não fizesse algo rápido, ela sabia que ela seria a próxima. Veja, por que Jezabel perseguiu Elias? Porque ela sabia, ela olhou e falou assim: cara, Elias matou todos os profetas que tinha aqui, se eu não fizer alguma coisa contra ele, eu seria a próxima. Ela tentou fazer contra ele aquilo que ele deveria fazer contra ela. Ela estava com medo de Elias, mas Elias teve medo dela. Aquilo que eu não estou disposto a enfrentar, eu não estou pronto para vencer. Como que Elias ia vencer Jezabel se ele não estava disposto para enfrentá-la? Então Deus vem e levanta outro que estava disposto. Depois você lê lá 2 Crônicas 9, como Jeú mandou matar Jezabel. Jeú chegou cheio de ímpeto, porque ele já havia matado alguns que Deus havia direcionado ele, e ele chegou com sangue no olho, e quando Jezabel vê Jeú, ela fala como uma cordeirinha para Jeú: ora, cadê aquela mulher valente que intimidou Elias o profeta? Porque Elias é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mas ela se acovardou diante de Jeú. Ela viu Jeú e falou assim: vem em paz, Jeú, filho de Ninsi, a tua vinda é em paz? Cadê aquela mulher corajosa? Ela sucumbiu diante de alguém que estava disposto a enfrentá-la, que era aquilo que Elias deveria ter feito. Deixa eu te dar uma palavra: esteja disposto a enfrentar esses espíritos errados que vêm para te intimidar. Esteja disposto para enfrentar os seus problemas. Amém, querido? Porque Jezabel enfrentou Elias e o colocou para correr, e deveria ter sido o contrário. Muitas coisas e muitos resultados deveriam ser o contrário para nós, mas nos apequenamos por dentro. Quantas coisas não deveriam ter sido contrárias para nós? Quantos resultados não deveríamos ter provado de uma resposta diferente? Quantas lutas o resultado não deveria ter sido oposto, não deveríamos ter vencido, mas por que não vencemos? Porque nos apequenamos por dentro. Aqui era Elias que tinha que ter feito Jezabel fugir, e não Jezabel fazer Elias fugir. Vou te dar um outro exemplo. Ninguém em Israel teve disposição para enfrentar Golias. Até agora eu estou falando de disposição, estou falando da primeira coisa que é necessária para você vencer as suas lutas. Até agora eu estou falando de disposição. Ninguém em Israel estava disposto a enfrentar Golias, nem Saul, nem os soldados de Saul. Ninguém queria. Dia a dia estava lá Golias saindo diante deles. Vou usar a palavra nos dias de hoje, na nova tradução, na minha linguagem. Saía Golias lá dia a dia e falava assim: se tem algum homem aí, vem para cá me enfrentar. Não houve um só sequer, desde Saul até os demais do exército, disposto a vencer Golias. Agora, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Golias não venceu Saul e os exércitos de Israel porque ele era mais forte e mais preparado. Sabe por que Golias venceu? Porque aqueles homens eram pequenos por dentro, covardes por dentro. A Bíblia diz que Golias, ele era guerreiro desde a sua infância, desde pequeno, e ele era ali, o melhor entre os seus. Mas Israel não foi derrotado porque Golias era preparado externamente. Israel foi derrotado porque eles estavam derrotados interiormente, e por isso não o enfrentaram. Olha quando você perde as suas guerras, quando interiormente você não está preparado. Até que chegou alguém pequenininho, com disposição interior, cheio de convicção e confiança, que são as outras duas coisas que está no texto que nós lemos, nos textos iniciais: convicção e confiança. Chega lá Davi, que era pequeno, convicto, disposto por dentro a enfrentar alguém que era gigante por fora. O pequenininho
que encarou o problema de frente, mas o problema teve que cair de costa diante dele. Estava lá o pequeno gigante Davi, que venceu o gigante pequeno Golias com uma pedra. O pequeno gigante Davi com uma pedra venceu o gigante pequeno Golias. Porque Golias era grande por fora, mas não era grande por dentro. Davi era pequeno por fora, mas era gigante por dentro. Você tem que se tornar alguém grande por dentro, irmão. Porque a sua grandeza vai te dar disposição para enfrentar as suas batalhas. Amém? Vou te dar um outro exemplo. Deus fez uma limpeza no exército de Gideão. Lembra de Gideão? Ele reuniu o povo e deu no montante de 32 mil, não vou nem chamar de soldados, 32 mil pessoas. Sobrou só 300 naquele exército. Deus falou assim para Gideão: Gideão, é muito povo esse que está contigo. Eu não vou dar a vitória para vocês, não é porque eles são bons, porque a maioria aí, 98% é covarde, 98% aí é medroso. Eu não vou dar a vitória para vocês, não, para vocês não achar, não se soberbecer achando que foi o braço de vocês. Vamos fazer o seguinte, ô Gideão, vou provar esse povo aqui, vou passar eles na peneira. Na primeira peneirada que Deus deu, foi-se embora 22 mil. Ainda sobrava 10 mil. Sabe quais eram os 22 mil que foram embora? A Bíblia diz que eram os medrosos e covardes. 22 mil homens estavam tremendo de medo por dentro. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles só ficaram observando de longe a batalha. Fugiram. Na segunda peneirada de Deus, havia sobrado quanto? 10 mil. Na segunda peneirada de Deus, 9.700. Vazaram. Sobrou só 300. Esses 9.700 não estavam atentos interiormente, não estavam prontos para a batalha. E com 300 guerreiros, Gideão fez a batalha. Não porque eles estavam capacitados por fora, mas porque estavam capacitados de ousadia e coragem por dentro. Nessa segunda peneirada, Deus falou para Gideão: Gideão, leva eles até o ribeiro. Aqueles que se agacharem sobre o seu joelho para beber água, põe esses à parte. E aqueles que lamberem a água, assim como o cachorro faz, põe à parte. E a Bíblia diz que aqueles que lamberam a água como o cachorro foram 300. Os outros se agacharam para beber água. Sabe o que isso fala? Desatenção. No campo de batalha não pode haver desatenção. Já viu um cachorro bebendo água? Quem já viu um cachorro bebendo água? O cachorro bebe água, só que ele está aqui lambendo a água, mas ao mesmo tempo ele está atento, olhando para os lados, atento. E 9.700 foram lá, no campo de batalha, desatentos. Deus falou: pode picar a mula com esses daí também. 22 mil medrosos, mais 9.700 desatentos. Perceba, querido, que tudo isso são qualidades interiores que vão dizer se você vai vencer a guerra ou não. Se você tem medo, como você vence a guerra? Se você está desatento, como você vai vencer a guerra? Entenda que o estado de espírito é determinante para a vitória ou para a derrota, para se encarar um problema ou para fugir dele. Irmão, você tem que ter um espírito disposto. Repita isso comigo: espírito disposto. O estado de espírito vai determinar se você vai encarar o seu problema ou se você vai fugir diante dele. Jesus disse assim para os seus discípulos certa vez: se me perseguiram, perseguirão também a vós. Se você não está disposto a enfrentar a perseguição, você não a vencerá. Tem que haver disposição, porque quem é que suporta a perseguição? É quem está disposto a enfrentá-la. Ora, perseguiram Jesus, vão perseguir você. Você está disposto a enfrentar ela? Porque se você não estiver disposto a enfrentar a perseguição, você vai fugir. E eu quero te perguntar nessa noite: o que tem vindo contra você e o tem feito recuar, irmão?
Dê um nome aí para o seu problema, ou para o seu gigante. O que tem vindo contra você e tem te feito recuar? Porque o objetivo principal de tudo aquilo que vem contra você sempre é te vencer por dentro. Preste atenção no que eu acabei de te dizer. Aquilo que se levanta contra você, o objetivo primordial é te vencer por dentro. Porque o que te vence por dentro significa que por fora a derrota já é uma realidade. Então você não passa problemas e os seus inimigos não se levantam contra você, que não tem um outro objetivo: derrotar você interiormente, render o seu espírito. O pastor Heber diz assim, que ninguém perde até que renda o seu espírito. Você só perde quando você decide não lutar mais pelo seu homem interior. Quem entendeu, diga amém. O seu adversário não atacará nada externo sem o objetivo de te atingir internamente. O objetivo do seu oponente é tocar no seu interior. Lembra de Jó? Vamos lá para um outro exemplo. O diabo tocou na carne de Jó e encheu o corpo de Jó de feridas purulentas. As feridas de Jó saltavam sobre todo o corpo, ele fedia, ninguém queria ficar perto dele, tanto fedor, era pus que saía do corpo de Jó. O diabo, não foi Deus. Eu acho engraçado alguns pregadores falar que foi Deus que tocou no corpo de Jó, que foi Deus que feriu Jó. Não foi Deus não, irmão, vai ler a Bíblia. Foi o diabo que tocou no corpo de Jó. Foi o diabo que encheu Jó de enfermidades, tocou ele pelo lado de fora. Mas qual era a verdadeira intenção do diabo? Era mudar a disposição interior de Jó. O diabo tocou Jó por fora, externamente, mas o objetivo dele era tocar o interior de Jó. Por quê? Do que Deus dava testemunho de Jó? Deus não dava testemunho de Jó pelo lado de fora. Você não vai ver Deus exaltando nenhuma qualidade externa de Jó. Sabe o que Deus testemunhou a respeito de Jó? Deus falou assim: esse cara é um homem íntegro, reto e temente a Deus. Sabe o que o diabo julgava? O diabo julgava que tocando Jó pelo lado de fora comprometeria Jó pelo lado de dentro. Está vendo por que circunstâncias se levantam contra você? É para tocar o seu interior, é para vencer você primeiro por dentro. O argumento do diabo era que Jó teria seu interior mudado se os problemas o abatessem. Quantos de nós não nos abatemos por causa de problemas? E o nosso interior é reconfigurado por causa de problemas. O nosso interior é mudado. O diabo acredita que problemas podem configurar o interior do homem e o levá-lo a uma condição onde ele não se dispõe a enfrentá-lo. Irmão, é por isso que o diabo gosta de mandar problema atrás de problema. Porque ele sabe que se você está lidando com um problema por muito tempo, você não vence, mas cedo ou mais tarde aquele problema vai mudar você por dentro. E quando você é mudado por dentro, você perde a disposição para enfrentá-lo. É isso que ele está fazendo. Afinal, existe um gigante diante de mim e eu não posso vencê-lo. É isso que o diabo quer colocar diante dos seus olhos, um gigante, para você acreditar que você não pode vencê-lo. Mas um dos textos que nós lemos aqui de Filipenses 4 diz que nós podemos o quê? O que nós podemos, irmão? Todas as coisas naquele que nos fortalece. É isso que o seu adversário quer que você acredite, que o seu gigante, que o gigante que aparece diante de você é maior do que você. Qual é o seu gigante, irmão? Eu vou te dizer, ele só permanece gigante enquanto você for pequeno por dentro. Eu estou falando de nosso gigante, porque esses gigantes são gerados dentro de nós. Os nossos gigantes só são grandes enquanto nós permanecemos pequenos por dentro, porque quando nós crescemos por dentro, o gigante se torna alguém pequeno. Há um esforço do seu inimigo para mantê-lo acreditando que quem está diante de você é maior do que você. Não acredite nisso. Quem vem contra você não é maior do que você. Amém? Mas quando você acredita nisso, ele te intimida e te põe medo.
até que você se sujeita diante daquilo que você deveria enfrentar. Está vendo a importância de não ser intimidado e não ter medo? É para que você possa enfrentar aquilo que se levanta contra você. Por isso, crescer te dará coragem para enfrentar os adversários, que são muitos. Paulo falou assim: olha, os inimigos são muitos, muitos são os adversários. Você precisa crescer, irmão. Olha para esse irmão que está do seu lado, vai para ele: irmão, você precisa crescer. Os seus adversários são muitos. E olha para mim, o que acontece quando você cresce? Crescer, querido, vai te dar coragem para enfrentar os seus adversários. Sim ou não? Quando você cresce, querido, você desenvolve coragem. E coragem é uma característica da fé. E o texto que nós lemos aqui fala de coragem. Alguém corajoso é alguém cheio de fé. Por que nós somos covardes? Porque estamos pequenos. Mas à medida que você cresce, você desenvolve coragem. E a fé passa a sobrepujar os nossos inimigos, os nossos adversários. Se nós pudermos nos manter crendo certo, teremos disposição para enfrentar os problemas que se levantam. Deixa eu frisar isso aqui que eu acabei de dizer. Se nós pudermos nos manter crendo certo, diga, crer certo. Sabe por quê? Porque há muitos crendo errado. E acontece algo quando você crê errado. E eu vou te dizer o que é que acontece quando você crê errado. Mas tem muitos crendo nos problemas, nas dificuldades, na miséria, na pobreza, na doença, nas maldições, no abandono, na rejeição, que não é amado, que não é aceito, e por aí vai. Tem um monte de gente crendo nessas coisas. O fato é que o crer errado produzirá um gigante diante dos seus olhos. O diabo quer que você crê errado, porque quando você crê errado, você encara os problemas sendo maiores do que você. Quando você crê errado, o diabo sabe que ele levantou diante dos seus olhos um gigante. Por isso nós precisamos nos manter crendo certo. E crer certo é saber: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se conseguimmes tirar o gigante do nosso interior, tiraremos ele diante dos nossos olhos. Tira o gigante daí de dentro, irmão, e ele vai desaparecer diante de você. Você vai olhar, você vai falar: uai, cadê aquele problema grande? Aí você vai olhar para trás e vai falar: rapaz, é ele lá atrás. Não é porque ele ficou lá para trás, foi você que cresceu e tomou muita distância dele. E se nós conseguirmos crer certo, sabe o que vai acontecer? O gigante seremos nós. Se você crer errado, os problemas são o gigante. Mas se você crer certo, quem se torna o gigante é você. Se quisermos vencer nossas batalhas, será preciso crer que é possível. Só assim as enfrentaremos. Irmão, você tem que crer que é possível, senão você não vai enfrentar o que precisa enfrentar. Creia, é possível. Amém? Repita comigo: é possível. Porque quem sai para a batalha acreditando não ser possível a vitória, já perdeu antes mesmo da luta começar. Não enfrente nada com espírito diferente, que não seja com espírito de fé, senão você já perdeu essa batalha antes mesmo dela começar. Sabe, irmão, vou terminar. Não há vantagem para o diabo se você morrer crendo. Você acha que o diabo ganha se ele matar você na fé? Não, ele não ganha, quem ganha é o céu. Não tem vantagem nenhuma para o diabo matar você crendo. Ele precisa destruir o seu interior, e aí ele terá te vencido. Por isso, todo o trabalho do diabo é manter você alguém pequeno por dentro, é destruir o seu interior.
O diabo sabe que a luta sempre foi algo interno e não externo. Ele entendeu o problema, a questão para vencer ele, para vencer ela, é deixá-los interiormente destruídos. Se você está assim por dentro, irmão, você não tem condição nenhuma de resistir ao diabo. Por isso, um dos textos mais importantes a respeito do cuidado com o seu interior se encontra em Judas, capítulo único, verso 3. Quer cuidar do seu interior? Quer vencer suas batalhas? Cuide do seu interior. E uma das passagens mais importantes na Bíblia que fala do cuidado interior está em Judas 1:3. Aqui Judas diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos, encher vocês de disposição, dedicadamente, olha, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas. Irmão, sabe como você tem cuidado com o seu interior? Quando você cuida da sua fé, quando você batalha por ela. Esse é o maior cuidado que você pode ter consigo mesmo. A Bíblia diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Esse é um outro tipo de cuidado que você tem que ter. Mas se você e eu quisermos vencer as nossas batalhas, temos que cuidar do nosso interior. E Judas falou aqui que a maneira de cuidar do nosso interior é batalhando pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. A fé habita dentro de você, amém? A batalha pela fé é a batalha do cuidado do seu interior, em quem você se manterá crendo e como você enfrentará os seus adversários. Olha, se você negligenciar o seu interior, a vida do seu homem interior, como você enfrentará os seus adversários? Agora, se você batalha por ela, irmão, quando o problema chegar, você vai enfrentar com coragem e não com covardia. Você vai enfrentar os seus problemas como um cordeiro ou como um leão? Sabe quem enfrenta os problemas como um cordeiro? Quem por dentro se apequenou. Saia dessa sua estatura pequena e se torne alguém grande e vença as suas batalhas, amém? Pastor, qual é o tema dessa palavra? Tire o gigante do seu interior e ele desaparecerá diante dos seus olhos. Cresça internamente, seja maior do que os seus problemas, e quando eles se levantarem, não é mais você que vai apanhar, são eles que vão apanhar de você, amém? Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela? Fica de pé no seu lugar.